Ângela Rafaela da Silva Barceló Rodrigues. Meu pai é uruguaio. Ele veio caminhando para o Brasil, fugir da ditadura. Quando a gente veio morar aqui em Recife, meu pai tinha um restaurante, né? E ele trabalhava com comidas que não tinha na época no mercado de Caruaru. Então a gente sempre tinha que ir para Recife para adquirir esses produtos, que era geralmente na Casa dos Frios, porque era uma culinária mais sofisticada, italiana. E aí eu sempre ia com ele, porque ele, tipo, queria que alguém fosse para ele conversando, para não cochilar, né, na estrada, que naquela época, né, nos anos 2000, pegar a estrada BR não era duplicada ainda, e eu vinha conversando com ele e ele vinha me contando de quando foi internado no manicômio, como única estratégia de fugir da polícia, quando tinha médicos aliados dentro dos manicômios, e aí acolhia... Então isso ainda no Uruguai? Isso quando ele vivia a época da ditadura no Uruguai. Aí ele me contava essas histórias nesse translado, Caruaru, Recife. Quando ele ia para Recife, a gente morando aqui, ele ia para Recife para buscar e ia contando, né, pelas tubulações, quando a polícia entrava na casa e aterrorizava toda a família, minhas tias, minha avó, e enfim, os amigos que ele perdeu nessa caminhada, que sabia que eram levados e jogados em alto mar. Tudo isso ele ia me contando e isso ia me gerando assim, tipo, uma admiração pela força dele, né, pelo que ele estava lutando, e aí contava as histórias, né? Ele era dos Tupamaros e defendia a luta armada, então eram sempre histórias muito potentes e eu sempre ficava muito admirada com isso. Então acho que a partir daí já iniciou essa sementinha, né, que é plantada. Minha mãe Margarida, paraense. E dela, o que é que você tem na sua memória em relação à infância? Hoje não. É que ela era muito cheia de vida. Minha mãe adorava festa. Sempre saía, bebia, se divertia, brincava, ia para o pátio, ia para o Forró do Candeeiro, quando era lá embaixo. Depois começou a ir para o Polo Camarão. E foi 21, 27, foi uns 10 dias, 15 dias depois, não, 15 não. 21, 25 dias depois do aniversário dela, que ela faleceu. E aí, 27 dias depois, meu pai. Depois que, tipo, quando minha mãe e meu pai faleceram, o Bolsonaro já tinha recebido 14 e-mails de oferta da vacina. Então a gente entende que é uma morte política, né, a necropolítica de Bolsonaro, porque se a gente sabe que se a gente tivesse no governo, que é o governo de hoje, do governo Lula, ele mesmo teria ido buscar vacinas, né? Mas teve a Pfizer ofertando e nenhum e-mail sendo respondido. Então a gente sabe que isso é Houve política. Uma procrastinação, né? Houve um atraso em todo esse processo. É uma necropolítica, né? É um genocídio, na verdade, o que aconteceu, né? Então, foi um assassinato dos meus pais. Bolsonaro é assassino dos meus pais. Mas então vamos voltar para Rafa, criança. A gente estava conversando um pouquinho antes de começar a gravar, que eu até brinquei, era vida de cigana, né? Você vivia itinerante. Como era essa infância em relação aos estudos? Como é que você conseguiu lidar com isso, já que como seu pai estava sempre viajando e você o acompanhava? Eu, na verdade, entendi isso como um possível problema mesmo, depois de adulta, de tipo, poxa, eu tinha um grupo de amigas numa escola e depois tinha que mudar e perdi essas amigas, aí ia para ter outras amigas e outras amigas, mas eu lembro que quando eu era criança eu adorava, porque vou para outra escola, vou mudar de casa, vou conhecer outras pessoas, então na minha infância isso não foi algo que me fez mal. Incrível como tudo somou para, apesar de tão jovem, porque você é muito jovem, para essa personalidade que você tem hoje, né? De liderança, de boa relação com todo mundo.
Exatamente. Tem uma frase que é Como de... se tu estivesse lhe preparando mesmo Sim, tem uma frase... para o que ainda vai chegar, né? Que a gente acredita até que é bem maior do que o que onde você já chegou hoje. Tem uma frase que é de Lia Luft, que ela diz que a infância é o chão que a gente pisa a vida inteira. Então, tudo que a gente vivencia na infância é o que vai reverberar na nossa vida, na fase adulta, na adolescência. Por isso que é tão importante a gente proteger as infâncias, proteger crianças e adolescentes, e que elas tenham um futuro, um presente de proteção, de cuidado, porque tudo isso vai reverberar lá na frente, né? Se a gente é uma criança que ela é reprimida, que ela não faz isso, se comporta direito, é feio fazer isso, então como é que ela vai se tornar uma adulta, uma mulher adulta, destemida e que... Sinceramente, na minha personalidade, eu sou muito de apontar o que está errado, o que está prejudicando criança e adolescente, principalmente através do Conselho Tutelar, mas o que está prejudicando também a classe trabalhadora. Então, a gente não tem medo de apontar as feridas. No Conselho Tutelar, inclusive, quando a gente tem, por exemplo, uma falta de vaga em creche e em escola, a gente vai tentar com a Secretaria de Educação, não consegue, manda para o Ministério Público, Judiciário, se demora, imprensa, vem cá. Quer conversar, mãe? Vamos conversar com a imprensa. Porque, assim, é um absurdo. Como é que eu tenho um filho, uma criança, e vou no balcão da escola, a gente sabe que precisa fazer um recorte de classe. Porque a classe média, a classe alta, quem pode pagar uma escola particular, chega no balcão da escola, qual é a documentação que precisa? Essa documentação. Então, eu vou lá, preencho, no outro dia o filho está estudando. E quando a classe trabalhadora, que precisa da escola pública, chega numa escola, não tem. Vem tal dia, abre tal dia, é muita burocracia para ter acesso aos estudos. Tudo isso atravessa a vida das mães, a vida dos pais, das pessoas responsáveis por crianças e também das crianças. Eu já atendi diversos casos no conselho que, tipo, a irmã de 8 anos está estudando, mas a de 6 não conseguiu vaga. Aí a de 6 fica triste em casa, vendo a irmã de 8 anos indo para a escola e ela no desejo também de ir para a escola, vendo a irmã voltar com tarefa em casa para pintar, para desenhar, para escrever, para ler, e ela ali. Isso é uma violência, isso é uma coisa absurda, assim. E como é que essa criança vai se desenvolver? Como é que vai ser o futuro dessa criança se ela viu que um direito dela foi negado? Tem pessoas que têm tantos direitos negados que elas acham que não são dignas, começam a entender que a dignidade não faz parte da vida delas, e que toda ajuda, como assistencialismo, e acaba se conformando exatamente, com a não se enxerga como detentor de direitos de fato. E isso parte desde a infância, né? A gente vê que uma planta tem um impacto, né? Quando você rega uma planta, conversa com ela e tem toda aquela atenção, ela se desenvolve muito melhor do que uma planta que você vai lá e rega e trata de qualquer forma, sabe? Imagina o ser humano, né? Que tem todo esse atravessamento das relações familiares e principalmente a quantidade de violência que é cometida contra crianças e adolescentes, abuso sexual, maus tratos, violência doméstica, humilhação, negligência, falta de acesso à escola, saúde, é bem difícil. Seu pai? A gente morava em Caruaru e meu pai precisava sempre viajar até Recife para buscar o material para trabalhar no restaurante que a gente tinha aqui em Caruaru. E aí eu sempre fazia essas viagens. E esse período que foi para outros estados, outras regiões, você já estava morando aqui, que ele ia para Bahia ou para outras... Isso. Mas era com a mesma finalidade? Não, é porque ele era chefe de cozinha, aí ele trabalhava em redes de hotéis. Sim, aí foi ampliando esse raio de... Isso, aí tipo um hotel chamava para inaugurar, porque ele era chefe de cozinha e ele acrescentava estrelas, né? Tipo, tem um hotel 3 estrelas, o que é que precisa para ter a 4ª estrela? É uma cozinha do Mediterrâneo. Ele fazia essa habilitação. Fazia isso, aí ele ia para formar os cozinheiros, para construir, né, essa culinária que ele tinha, e aí por isso ele viajava muito. Mas desde quando a gente chegou em Caruaru, em 1999, minha mãe falou: daqui eu não saio mais. Então, qualquer viagem, qualquer hotel que você vai trabalhar, você vá e depois você volte. Mas a gente vai ficar aqui. E aí a gente se consolidou aqui desde 99 e a gente não saiu mais. Então, eu cheguei aqui em Caruaru e a primeira escola foi o Municipal Álvaro Lins. Depois do Municipal, aí eu passei por outras escolas, que foi o Gênesis, o Exato, mas que eu passei a maior parte do tempo. E não tinha nenhuma dificuldade, até porque como você já estava sendo formada dessa forma... Agora, a maior parte do tempo... Mas também sempre uma boa estudante? Sempre uma boa estudante. Eu gostava... Não deixava de ser ativa ou fazer as traquinagens, mas assim... É porque eu acho que uma das coisas que direciona muito para os bons estudos é o esporte.
E aí o meu professor de natação, eu comecei a nadar com 4 anos de idade. E aí os professores, todos os professores de natação, de judô, de qualquer esporte, eles sempre cobram que os atletas também tenham um bom desenvolvimento. Se não tiver um bom desenvolvimento na escola, não vai nadar mais, não vai mais fazer judô, não vai mais fazer nenhum outro tipo de esporte. Não é que não vai fazer, mas existe aquela cobrança, sabe? Então existia essa cobrança também por parte do meu professor, que era Evandro, foi uma referência de professores, de alunos de natação aqui em Caruaru, que foi quando eu entrei na terceira série, no Diocesano, e fiquei até o 3º ano. Então foi, tipo, depois disso, eu cheguei aqui no Municipal, passei 2 anos no Municipal, 1 ano no Gênesis, 1 ano no Exato, e depois fui para o Diocesano e aí permaneci até o final. E aí, com esse incentivo da natação, do professor de natação, sempre falando também, acho que reforça muito isso, esse compromisso. E principalmente na faculdade, quando a gente escolhe, né, algo que a gente quer estudar de fato, era uma coisa assim, para mim não precisava ter nem intervalo, era sentar na frente e devorar todo aquele conteúdo e debater política, porque o curso de serviço social é um curso extremamente político, é política do primeiro período até o último período. Então, era uma coisa que eu sempre amei estudar, participei de congressos, fui para o Uruguai apresentar congresso também, fui visitar a família e apresentei um trabalho no Uruguai, no Wallace. E aí a gente viajava também muito, eu e o meu grupo de amigas, a gente ia sempre para Recife, para João Pessoa, ia sempre apresentar trabalhos acadêmicos, é uma coisa que eu gosto. Tá, e terminando o ensino médio, então isso foi fácil optar por serviço social, você já estava decidida? Porque a minha curiosidade é o seguinte, não bateu ali uma vontade de fazer gastronomia? Bateu. Bateu forte, mas eu tenho um período que eu passei 4 anos sendo vegetariana. E aí, quando eu fui decidir se eu faria gastronomia ou se eu faria serviço social, eu fiquei pensando, eu sou tão apaixonada, eu sou uma ótima cozinheira, eu sou tão apaixonada por gastronomia que talvez, como faz um tempo, né, hoje o debate de ser vegetariano, de ser vegano, ele está muito mais amplo, muito mais aberto e as pessoas com muito mais respeito também. Mas na minha época, que eu era vegetariana, era... O mercado, né? Tá em todos os aspectos, assim, das relações. Meu pai e minha mãe, como chefe de cozinha, não aceitavam, né? Doidos para que eu voltasse, né? Porque o alimento sempre foi algo para nos servir, sempre foi algo muito presente e uma cultura e uma arte, né? Cozinhar é uma arte. E aí eu fiz, não, se eu for fazer gastronomia, eu vou ter alguns embates com a faculdade, com as pessoas com quem eu vou partilhar o curso, e pode ser que eu deixe de gostar de cozinhar por causa desses embates. Então, vou fazer serviço social. E aí me apaixonei imediatamente, mas tive sim essa dúvida da gastronomia ou do serviço social. E paralelo aos seus estudos, veio a sua relação com o movimento estudantil, que foi onde essa vocação pela política, que você já tinha desde criança, né, isso foi sendo construído, mas eu acho que onde você começou a criar uma identificação maior e uma ação maior, foi nesse período, né, com o movimento estudantil, do qual o Levante Popular da Juventude foi o que lhe acolheu e onde você teve uma maior identificação. Sim. Eu, na verdade, entrei no movimento popular primeiro na Marcha Mundial das Mulheres. E aí chegou a disputa do plebiscito popular por uma constituinte exclusiva e soberana. E a gente estava fazendo essa mobilização nas universidades para explicar o que seria e para a gente ir para a disputa do voto. E aí a gente se junta a alguns movimentos populares, MST, Marcha Mundial das Mulheres, Levante Popular da Juventude, diversos movimentos, eles vão se unindo nesse sentido, né? Sempre em defesa da democracia, sempre em defesa do melhor para a classe trabalhadora e para o povo. Eu não quero perder a oportunidade de dizer também que, inclusive, a ala progressista da igreja, né? Porque a Igreja Católica sempre teve essa linha mais no passado, né? Infelizmente ao longo dos anos, inclusive nos últimos anos, começou a ganhar força também o campo mais tradicional, e também no segmento da Igreja Evangélica foi ficando cada vez mais forte nos últimos anos esse campo conservador. Mas é interessante a gente sempre pontuar que tanto a Igreja Católica como inclusive dentro da Igreja Evangélica existe uma linha, que é uma linha progressista. Eu não sei se nesse período você chegou a conhecer o Dom Robson Cavalcante, o bispo, que era de uma linha progressista da Igreja Evangélica, e além dele, outros pastores,
como o Henrique, né, que está mais em evidência agora. Então a gente sempre aproveita para fazer, digamos assim, essa pontuação, né, dentro da pauta, para saber que sim, num campo religioso, seja católico ou evangélico, tem um segmento muito forte nesse campo progressista, que inclusive nesse período estava engajado, né, nessa luta por uma revisão, por uma constituinte cidadã e também pela organização de movimentos populares. Então, aí comecei na Marcha Mundial das Mulheres, através do plebiscito popular, conheci o Levante Popular da Juventude e a gente sempre caminhou muito junto, Levante, Marcha, MST. E aí isso foi mais ou menos 2014, 2015, eu concluí a faculdade em 2017, sempre participando do movimento estudantil também, fui para o Congresso da UNE, em Belo Horizonte, onde a gente pauta diversas questões estudantis e muito importantes, né, principalmente a disputa ideológica. Isso é um ponto muito forte da luta dos movimentos populares. E em 2019 eu disputei a eleição para o Conselho Tutelar. Na verdade, em 2016 eu disputei a eleição para o Conselho Tutelar, fiquei na suplência. Em 2019 disputei novamente e aí a gente conseguiu entrar e fez um trabalho muito importante, porque o trabalho do Conselho Tutelar, ele não é garantir individualmente que o direito de cada criança seja atendido. Obviamente que a gente busca sim individualmente, mas a gente busca através de política pública, através da coletividade, né? Porque não adianta a gente garantir o direito de uma criança se a gente sabe que tem toda uma sociedade, tem diversas crianças fora das escolas. Então a gente tem que fazer uma luta de sensibilização da população, principalmente quanto à função do Conselho Tutelar, porque nem todo mundo sabe que o Conselho Tutelar está ali para lutar pelos direitos de crianças e adolescentes. Por vezes as pessoas acham que o Conselho Tutelar está para reprimir, para oprimir pais, mães, para oprimir criança, adolescente. Vou chamar o Conselho Tutelar para dar uma bronca em você. Esses pivetes que estão na rua não estão fazendo nada, esses trombadinha. Exatamente. E, infelizmente, assim, isso é um debate que passa também pela higienização social, porque existem diversas ligações para o Conselho Tutelar. Tem um menino aqui na frente de casa, venha tirar eles daqui. É direito de ir e vir. Você... É um discurso de que, tipo... tem que tirar essas crianças da rua, mas quer tirar essas crianças da rua para sair do seu campo de visão? Ou quer que essas crianças saiam da rua para elas terem direito ao lazer? Porque se tivesse quadras de esportes por toda a cidade, será que essas crianças estariam mesmo nos sinais? Se tivesse escola, vaga em escola, em creche para todas essas crianças, será que elas estariam mesmo nos sinais? Se os pais tivessem um tempo de dedicação maior para essas crianças, será que os vínculos estariam tão fragilizados a ponto das crianças estarem nas ruas? E Caruaru tem, sim, como em outras cidades, porque isso não depende de cidade, né, um comportamento mesmo, que inclusive a gente deve não só denunciar como combater, mas tem em seus períodos, períodos de extermínio, né? Então, houve inclusive um desses períodos, que não está muito longe, que foi necessário uma certa mobilização e denúncia e repercussão na imprensa para a coisa segurar um pouquinho, né? E até hoje tem, né, na minha memória, por exemplo, as duas crianças de rua que tinham suas casas, mas viviam mais tempo na rua, em situação de rua, e que foram encontradas no bueiro da estação ferroviária. Não sei se na sua memória você lembra dessa história. Elas foram encontradas inclusive com um shortinho abaixado e dentro do bueiro. Houve o caso que até hoje a investigação está parada e a justiça não respondeu por ele, que é o skatista que fazia grafitagem e que foi assassinado no centro, né, ali por trás do banco. Então tem, infelizmente, esse processo, como você disse, de higienização, né, que a sociedade acha que a maneira de resolver esses problemas sociais é extinguindo, né, ou afastando, né, colocando para mais longe, e não incluindo e ressocializando e procurando dar uma vida mais digna. Mas veja lá, em relação ao conselho, você já chegou de forma destacada, porque você assumiu, eu não sei qual é o termo que se usa, a direção do seu núcleo, né, isso que eram 3 conselhos, cada um tinha o seu presidente ou dirigente, e você, naquele período, já assumiu também a coordenação, né, de um desses conselhos. Isso. Então, quando a gente assume uma coordenação, é muito na perspectiva de ser aquele agente mobilizador. Então, a minha função ali no conselho, para além da luta direta dos direitos de criança e adolescente, mas era de mobilizar a todos, de falar assim, olha, minha gente, a gente precisa
se mobilizar, a gente precisa ir denunciar, a gente precisa ir participar dessa formação, de ser a pessoa que puxa, sabe? Precisa ter alguém sempre norteando e mobilizando. Ó, vamos pensar isso daqui politicamente, vamos estudar sobre isso daqui, qual é a decisão que a gente vai tomar sobre essa situação? Minha gente, está acontecendo isso na cidade, a gente precisa tomar um partido e a gente precisa agir nisso. Então, assim, essa coordenação, ela é muito no sentido de mobilizar, né? De agir e de guiar, e esse meu guiar é no sentido de guiar ouvindo, né? Não é tipo, a coordenação decidiu que vai ser feito assim, não. A coordenação chamou todos para conversar, para ouvir todos e para a gente construir o melhor caminho para garantir o direito de criança e adolescente. E aí o destaque na minha atuação no Conselho também aparece muito nesse sentido, por não ter medo de apontar o dedo das negligências que são cometidas contra crianças e adolescentes. Então, seja o Estado, seja o município, seja a família, se ela está violando o direito de criança e adolescente, não é que a gente vai sair acusando todo mundo, mas a gente vai chamar para conversar e vai falar, ó, isso aqui está errado, isso aqui não pode acontecer dessa forma. Pai, mãe, senta aqui, vocês acham que essa forma está certo? Por exemplo, a questão do uso de castigo físico. Uma leitura muito básica que a gente faz é: bater em mulher é errado, bater em animal é errado, bater em idoso é errado. Por que bater em criança é educar? E é através desses diálogos que a gente vai tendo nessas formações que a gente vai modificando as realidades e vai chamando as pessoas para refletir, sabe? Que às vezes o que falta é uma conversa, é ser ouvido, e é tanta... A gente também não pode, tipo... Deixar de bater significa necessariamente não colocar uma disciplina. A disciplina necessariamente precisa vir, né, junto com uma sandália, uma madeira, uma palmatória ou a própria mão. De forma nenhuma, né? Como é que eu vou... Porque também a outra linha diz assim, né, que deixar de castigar, deixar de disciplinar é criar um marginal que também não vai respeitar a ordem, não vai respeitar uma liderança, o próprio pai ou a mãe, mas eu acho que realmente... Não tem sentido nenhum, porque a reflexão é justamente essa. Você ensina um idoso batendo nele, você ensina uma mulher batendo nela, você ensina um animal batendo nele. Se um colega seu de trabalho, sou lá, caixa de um supermercado, o caixa do lado, se ele faz uma coisa, eu vou bater nele. A gente precisa tirar esse senso comum, violento e absurdo de que bater em criança é educar. Eles estão em desenvolvimento, precisa sentar e conversar e dialogar e apresentar. Ah, mas tem vez que não... Toda vez tem que dar certo de você sentar e conversar. Não existe isso de você ensinar uma pessoa batendo nela. Qual é o ensinamento que você está dando para ela? Você está ensinando que o uso da violência... a violência pode ser usada na hora de educar. Como é que essa criança vai crescer? Quando ela estiver nas relações familiares, nas relações sociais e nas relações de trabalho. E principalmente para meninas. Quando a gente cria uma filha e a gente bate nela, qual é a referência de relações afetuosas que ela vai ter? O companheiro ou companheira. Poxa, que ela meu possa pai me ter. amava e me batia. Meu companheiro disse que me ama, então ele também pode me bater. Isso é muito problemático, é um prejuízo direto na vida dessas crianças e adolescentes, e isso fica no subconsciente de que o amor também está conectado à agressão. Onde surgiu essa ideia, né, de disputar uma vaga no Legislativo, na Câmara Municipal? Então, é uma construção política, né? A gente entende que o espaço do Legislativo é um espaço extremamente importante, porque é onde a gente formula políticas públicas e onde a gente pode fiscalizar o Poder Executivo também nas políticas públicas, e aí de forma ampla, né, atingindo a causa animal, o meio ambiente, a questão de mobilidade urbana, política para as mulheres. Então a gente precisa estar dentro desses espaços para a gente poder apontar o que é necessário, e a gente aponta o que é necessário através da nossa vivência. Aí eu já fui do PSOL também, né? Então já estava dentro de um partido político. E aí a minha história política com Rosa desde 2014 é isso que é muito importante, né? As referências. Quando você vê uma pessoa que caminha com você, ocupando um espaço de disputa e construindo política nesse sentido, você, poxa, eu posso ajudar essa companheira. E passa a acreditar mais, né? Exatamente. Porque, eu posso por exemplo, uma dúvida que espaço. poderia surgir é o seguinte: tudo bem, você tem uma formação legal e você foi eleita, porque o Conselho Tutelar é esse processo seletivo, a sociedade confiou a você para cuidar de criança no Conselho Tutelar. Aí, de repente, agora, a impressão que dá é como se você estivesse usando como escada, crescendo de nível, mudando de nível para ser vereadora. Necessariamente não quer dizer que você vai abandonar
essa luta por crianças e adolescentes, e muito menos a luta por tudo o que, inclusive, o movimento representa na questão de se ter, da busca de se ter uma sociedade melhor. Na verdade, existe esse discurso e ele é raso, sabe? Porque a política pública, a política, ela precisa ser ocupada, sim, sabe? E aí, quem está dentro do Conselho Tutelar está vivenciando política de manhã, de tarde e de noite, porque sabe que precisa de política para garantir a saúde das crianças, porque sabe que precisa de política para garantir o acesso à escola de crianças, sabe que precisa de política para garantir a segurança, o acesso ao lazer dessas crianças. E como é que se faz política? É dentro do Poder Legislativo. E existem pessoas que se aproveitam de espaço em todos os locais, né? Mas acabou caindo um pouco no senso comum esse discurso dentro do Conselho Tutelar. Eu também, quando venho candidata a vereadora, eu venho a convite de Jaime Amorim e de Rosa Amorim. Eu venho a convite do MST por conhecer a minha caminhada, por conhecer quem eu sou politicamente e por reconhecer em mim uma força de defender as pautas do MST, que é a luta contra a fome, a luta pela reforma agrária. Então, como é que eu vou conseguir construir muito mais com o MST? Se é como conselheira tutelar ou se é dentro da Câmara de Vereadores? Sabe, dentro da Câmara de Vereadores a gente vai lutar pela reforma agrária, pelo agricultor do campo, né? Pela criança, pelo adolescente, pelos idosos, pela causa animal, pela pauta do meio ambiente, que a gente está vendo o Brasil pegando fogo e pouco se fala nisso, né? Porque não é aqui que está acontecendo agora, mas que a gente sabe que já teve incêndios na Serra dos Cavalos. Eu participei de treinamento nas brigadas para possíveis incêndios e a gente foi lá e teve todo o conhecimento teórico e a gente foi para a prática também, pegou uns abanadores e começou a abanar, pegou umas bombas com água e foi tentando apagar, porque quando uma catástrofe dessa acontece, a gente precisa de toda a mobilização de toda a sociedade. E para a sociedade se mobilizar, primeiro ela precisa ter isso em mente da importância que é fazer essa proteção. E a gente não vê mais essas campanhas das brigadas aqui em Caruaru, né? Então a gente precisa pautar isso. E para além da questão do clima, porque o clima também está propício, né, para essas queimadas surgirem, ainda tem esses malucos, né, que em parte sabe-se lá por qual motivo, e em parte a gente sabe sim, né, desconfia sim, acabam provocando incêndios criminosos que vai atingir a própria sociedade. Não é só jogar o fogo no mato e ficar esse estrago na natureza, né, porque acaba vindo também para quem mora nas proximidades e trazendo uma série de consequências para a economia, para a política, muito mais, de um modo geral. Infelizmente, é crime, é trágico. São os negacionistas climáticos, né? Eles são parte do fascismo, e o fascismo ele é perverso. E eles agridem o meio ambiente em que eles próprios vivem, pensando em prejudicar os outros, mas prejudicando a si mesmo, a muitas crianças, a muitos adolescentes, a todo o planeta, né? O fascismo ele é violento, ele é perverso e ele usa de estratégias terríveis, que é um ataque direto ao meio ambiente para tentar apontar o dedo de que governo A, B ou C não está fazendo isso, quando a gente está querendo que seja de direita ou seja de esquerda que proteja o meio ambiente, né, pela importância do meio ambiente e pelo o mínimo assim, de bom senso, né, da gente saber que a gente só tem esse planeta, da gente respeitar a natureza, da gente respeitar a nossa vida e da gente saber principalmente quem são as primeiras pessoas afetadas por essas tragédias ambientais que acontecem, que é a questão do racismo, ambiental, né? Por exemplo, aqui em Caruaru, quem são as primeiras pessoas que são atingidas por tragédias no meio ambiente? Se tem uma grande chuva, se tem um alagamento, quem é que é afetado? É a população negra e periférica, primeiramente, né? E em todas as outras cidades também, quando a gente vê o desmoronamento de morros, quem é que é afetado? Quem é que mora nessas localidades? Aqui, no bairro Centenário, a gente tem as pedras do morro como parede da casa das pessoas. Qualquer questão do meio ambiente que vá afetar essa população, quem é primeiro afetado? São os moradores dos bairros periféricos, dos bairros que são muito mais vulnerabilizados. Então, é muito perverso, porque é quem já sofre diariamente, quando existe uma tragédia climática,
é atacado primeiramente e sofre primeiramente. Então, sua pauta, enquanto vereadora, caso chegue lá, caso seja eleita, o que é que você colocaria mais? Por exemplo, o fato de você estar tão relacionada com o MST não é só a luta do homem no campo, até porque a própria luta do MST, ela representa algo muito mais amplo do que muita gente possa imaginar. O MST, ele é um movimento popular de luta da classe trabalhadora. É um movimento do campo, mas que ele entende e faz o recorte da luta dos trabalhadores da cidade também. O MST luta contra a fome, o MST luta contra a LGBTQIA+fobia, o MST luta contra a misoginia, o MST ele luta pelas crianças, pelos adolescentes, pelo alimento saudável. E a gente tem, enquanto propostas também, vou apresentar algumas, mas uma delas é que 100% dos alimentos nas escolas, da merenda escolar, seja de produtos da agricultura familiar. Isso fortalece o trabalhador, o homem e a mulher trabalhadora do campo, porque a gente vai passar a adquirir esses produtos da agricultura familiar, seja a macaxeira, o inhame, a carne de boi, a carne de bode, e também é uma interferência direta na saúde das crianças que vão deixar de comer alimentos com veneno, vão deixar de comer alimentos transgênicos. Se a gente tem uma zona rural extensa que produz inhame, macaxeira, que tem diversos alimentos, por que a gente não coloca na merenda escolar para aquela criança comer um cuscuz sem veneno, sem ser um cuscuz transgênico? Porque com certeza quem pegar em casa, pegar o pacotinho de cuscuz vai ver lá o T de transgênico, né? E o cuscuz do MST livre de veneno. Então, se a gente tem um movimento tão forte e tantos trabalhadores no campo que podem produzir esse alimento, por que a gente não serve inhame, cuscuz, ovo de galinha de capoeira, em vez de colocar bolacha creme cracker ou cuscuz transgênico na mesa das crianças, na merenda escolar? Então, essa é também uma das nossas propostas, é fazer a disputa ideológica da questão da reforma agrária, da questão da luta contra a LGBTQIA+fobia, da questão da luta das mulheres. Então, a gente tem muito isso da disputa ideológica em pauta, porque é através da conscientização da população quanto aos seus direitos que a gente consegue ocupar outros espaços. Primeiro, a gente mobiliza, sensibiliza as pessoas quanto ao meio ambiente e depois a gente chama para participar das brigadas de incêndio, para ensinar como é que se faz numa situação, para ensinar, inclusive, sobre solidariedade. E aí a gente precisa fortalecer as brigadas. A gente tem o Plano Nacional de Juventude e Meio Ambiente do governo federal e a gente precisa implantar aqui em Caruaru para fortalecer a juventude nesse discurso e nesse debate também. Aí, a questão LGBT, a gente não tem um ambulatório trans que tenha um atendimento especializado para a população LGBT, de uma mulher lésbica, de pessoas trans, de que esse atendimento dentro das unidades de saúde ele precisa ser específico e voltado para essa população, porque tem especificidades de cada orientação, de cada gênero, de cada orientação sexual. Na causa, a forma de acolhimento, o que é que a gente vai perguntar, o que é violento, qual é a forma de relação que as mulheres lésbicas têm, qual é a forma de relação que os homens gays têm, sabe? Então, tudo isso precisa ser pautado detalhadamente. A gente teve um candidato aqui em Caruaru, tem um candidato a prefeito daqui em Caruaru que disse que não ia destinar nenhum real para a política pública para a população LGBT. Isso é extermínio da população, porque se a gente tem uma cidade que tem uma população LGBT, como é que eu vou construir uma cidade e falar assim, não, vocês não exigem, daqui não, se virem aí sozinho? Isso é violento demais. Então a gente tem todas essas pautas. E aí dentro do partido a gente tem as correntes, né? Eu sou da EPS, que é Esquerda Popular Socialista. Tem dado uma força imensa, principalmente o setorial de mulheres. A presença e a participação do setorial inclusive de mulheres. No dia do lançamento aqui do seu comitê, né, que foi uma festa linda, o blog registrou isso, eu não pude estar presente, né, mas a gente divulgou, tá aí, se você não viu ainda, confira a matéria. O setorial de mulheres, elas têm sido uma presença muito forte, muito fortalecimento, de muita orientação política, de muito suporte em todos os aspectos que você imaginar, assim. Eu acho que a força da organização das mulheres dentro do Partido dos Trabalhadores é algo que nos dá muita energia, muito gás e muito desejo de permanecer assim na disputa, de disputar com unhas e dentes mesmo, porque a gente se fortalece uma nas outras e quem já foi candidata
Quem está mais nos bastidores vai sempre dando dicas, participando, incentivando, na questão das redes sociais, compartilhando, se fazendo presente. Então, a força das mulheres dentro dos partidos dos trabalhadores é o primordial para mim nessa caminhada. E a força da minha corrente, né, que é a Esquerda Popular Socialista. Muito bem. A gente está partindo para o final dessa conversa, inclusive você que está assistindo está vindo aqui já às redes sociais, não só do próprio partido, como do movimento e também da Rafa, né? Então vale a pena dar uma olhadinha lá, se você quer conhecer um pouco mais da história, um pouco mais, inclusive, das suas propostas para esse pleito, né, que se aproxima, faltam poucos dias. E, Rafa, além de agradecer, né, por esse momento que você poder dedicar um pouquinho para a gente trazer também a sua história aqui para o blog, e eu vou repassar para você, para no final você fazer, claro, para quem está nos assistindo, né, você dizer o porquê, né, eleger a Rafa Barcelo. Então vai ter esse momento no final. Mas, assim, quero confessar que eu, particularmente, né, me sinto muito feliz em ver, né, quadros como esse seu, né, que está trazendo essa possibilidade de horizonte, né, da gente poder erguer os olhos e olhar para frente, para adiante. Em relação ao próprio PT, né, é como se fosse um fôlego novo, né, que faz a gente enxergar isso. Pelo menos eu estou confessando isso em relação a mim, dizer que essa alegria e orgulho certamente, né, teria hoje a Margarida e o Adolfo, né, estando aqui, e estão, né, de ver onde essa filha chegou e mais ainda onde essa filha vai chegar. E é isso. Eu queria agora que você olhasse diretamente para a câmera, né, para os olhos de quem está nos assistindo, e dissesse aí, né, por que elas precisam, então, dar esse voto de confiança a você. Esse seu relato, ele não é particular seu. Tem muita gente que está junto nessa campanha, nessa caminhada, e que não ia mais trabalhar com política. Olha, não, já tá bom, já deu, já dei, contribuí tudo que eu tinha para contribuir na política, então para mim já deu. Mas Rafa chamando, mas eu vendo a candidatura de Rafa, então estou eu aqui de novo arregaçando as mangas e indo para esse processo de disputa por causa do que a gente representa por toda a nossa história, sabe? A gente está levando esperança para as pessoas, a gente está levando um sonho de uma mudança na política e de ter pessoas que de fato representem a classe trabalhadora. Primeiro, eu tenho certeza que quem me conhece do Conselho Tutelar se orgulha de ter votado em mim, porque me vê atuando, principalmente na imprensa, fazendo as denúncias daqueles que violam direitos de crianças e adolescentes, e podem ter a certeza que a gente na Câmara de Vereadores, a gente também vai estar denunciando aqueles que violam os direitos da classe trabalhadora, principalmente, aqueles que violam o direito das mulheres, das LGBTs, aqueles que não preservam o meio ambiente. Então, essa luta, ela é nossa. A minha representação dentro da Câmara de Vereadores é uma representação de toda a classe trabalhadora, é uma representação das mulheres, é uma representação de quem está no movimento estudantil, pela minha vivência enquanto movimento estudantil também, enquanto organização da classe trabalhadora, e é um sonho de esperança também, né? Muitas pessoas estão desesperançosas com a política, mas quando a gente vem e apresenta um projeto político concreto e quando a gente se enxerga no outro, eu tenho certeza de que quem está aí do outro lado da tela, ela é uma das minhas, ela parece comigo, ela é uma trabalhadora, ela é uma mãe, ela é filha, ela foi vítima do governo genocida de Bolsonaro, ela sabe aonde dói na classe trabalhadora, ela sabe onde pesa no bolso das pessoas, ela sabe qual é a luta das pessoas que estudam e que precisam pagar para estudar, e que isso é muito violento, isso é muito absurdo, as pessoas terem que pagar para ter acesso ao estudo, e por isso existe um esvaziamento também das escolas e das universidades. Então, esse voto é um voto que vai fazer história em Caruaru, porque vai ter a primeira mulher do Partido dos Trabalhadores eleita na Câmara de Vereadores de Caruaru.